E aí pessoas, bom, hoje estou trazendo para vocês um unboxing de um dos processadores mais procurados atualmente no AliExpress, ainda mais por conta da faixa de preço dele. Esse aqui é o Ryzen 7 1700 Pro. Ele veio, como vocês podem ver, por Hong Kong, então foi bem rápido o frete, considerando a greve, né? Eu comprei ele no dia 28/8 e chegou para mim no dia 25/9. Eu comprei esse processador aqui na loja SZ CPU Store e ele foi para mim um valor de R$500. Nesse caso aqui eu paguei boleto. Geralmente eu não pago boleto, mas eu resolvi testar e realmente ficou mais barato do que no cartão de crédito. Então tá uma dica para vocês para economizar um pouquinho mais de dinheiro, pague no boleto. Eu tenho às vezes medo de pagar no boleto por conta que você pode ter algum probleminha de devolução, né? Mas resolvi fazer esse teste e tá aqui para vocês o Ryzen 7 1700 Pro. Ele veio muito bem embalado, a maioria dessas lojas de processador embalam direitinho, tá? Então eu nunca tive nenhum problema e tá aqui para vocês. Vou tentar só ajustar o foco, prontinho, bem legal mesmo. E aqui lembre-se também de conferir na parte de baixo dos pinos, ainda mais por conta que esse AMD aqui pode ter alguma coisa nos pinos, algum amassado, então tome cuidado, confira certinho, no meu caso não veio. Tá aí ó, Ryzen 7 1700 Pro, um dos processadores mais procurados do AliExpress. O que eu vou fazer agora é simplesmente testar esse bichinho aqui. Eu estou curioso, esse processador aqui pode ser muito bom em jogos ou pode não ser tão bom assim, mas só saberei testando. Então vou lá ao computador e vamos ver qual é o desempenho dele. Coloquei primeiramente o processador numa placa-mãe B450 da Colorful e já reconheceu de cara, até porque a BIOS dela é atualizada. A única coisa que eu fiz mesmo na BIOS foi alterar a memória RAM. Eu já coloquei aqui a memória RAM que é da Asgard Lock em 3200 MHz L16. O computador aí iniciou sem problema algum, já coloquei o HWINF para vocês verem na tela. Reconheceu já os 8 núcleos com a frequência base de 3.2 GHz em cada um. Aqui está o CPU-Z, o Ryzen 7 1700 Pro, ele tem um TDP de 65 watts, é um processador de 14 nanômetros, tem 8 núcleos, 16 threads e 16 MB de cache L3. Atualmente a tensão dele está em 1.10 volts. Os outros dados aqui você já conhece, né? A placa-mãe, Colorful B450, a memória pegou normalmente 3200 MHz L16 Dual Channel. E aí eu resolvi fazer rapidamente mexer com marca sintética pelo próprio programa. Como vocês podem ver, no multithread ficou 3.800 pontos e no single thread 360 pontos. Também fiz um benchmark sintético no Blender, na Classroom, e aí estão os resultados. O 1700 Pro demorou 2 minutos e 40 segundos e o Ryzen 5 1600AF em overclock demora 14 minutos. Então tá aí o motivo de muitas pessoas também irem atrás desse processador. Ele é muito bom mesmo não tendo feito overclock. Em tarefas pesadas ele é bem bacana. Coloquei para vocês também um trecho do Need for Speed Heat em Full HD no Ultra com a RTX 2060 para vocês terem a noção mais ou menos de como que ele desempenha em jogo, né? Eu vou fazer alguns testes em jogo também nesse vídeo. Então no Need for Speed com a RTX 2060 ele faz uma média de 68 FPS por aí. No começo das corridas sempre vai cair, isso é normal pelo que eu vi desse jogo. Todos os processadores que eu testei agora vai cair um pouco, mas depois vai ficar suave para jogar. A temperatura dele fica bem bacana também, cerca de 40 graus. E então tá uma temperatura bem legal. Eu estou usando aqui o cooler Gamax 400. Também testei no Assassin's Creed Odyssey em Full HD com tudo no muito alto e assim também com a RTX 2060. Aqui eu consigo uma média de FPS mais ou menos de 60, né? Alguns trechos vai ficar um pouco mais alto, 60, 74, 75, mas alguns outros trechos vai cair o FPS para 55 mais ou menos. Então a média fica lá mesmo 59, 60 FPS, o que a gente espera que tenha, né? Fica mais ou menos a média daquele vídeo que eu mostrei para vocês do S5 2689. Então talvez ele tenha um desempenho parecido com o 2689, caso não tenha overclock. Mas eu preciso fazer outros testes para mostrar também. Esse aqui é só mesmo uma palhinha do que ele pode oferecer. Então estou gostando do desempenho, vejam também que a RTX está sendo bem utilizada, né? 95, 96%, então está bem bacana. E a temperatura do processador sempre se mantendo ali a menos de 50 graus com o Gamax 400.
O último jogo que eu testei com a RTX foi o Warzone. Eu testei ele com qualidade gráfica mista, né? Coloquei algumas coisas no alto e outras coisas no normal para vocês darem uma olhadinha aí. E ficou bacana, tá? A média de FPS ficou mais ou menos 90, deixei um trecho do início para vocês verem na queda, ficou bem estável. Vocês sabem que esses trechos de queda, eles costumam dar muito stuttering, mas não aconteceu, né? Ficou bem bacana nesse trecho aqui. E em seguida a média de FPS vai caindo um pouco, mas fica em cerca de 90 a 100 FPS nessa qualidade que eu coloquei. O uso da VRAM fica em 4 GB, o uso do processador fica em 30%, né? Porque tem 8 núcleos e 6 threads. Então o que acaba acontecendo é que o processador não está com a utilização muito alta, mas mesmo assim não está conseguindo utilizar totalmente a placa de vídeo. Resolvi voltar na BIOS da Colorful lá e resolvi fazer também um overclock, pelo menos basiquinho. Então eu coloquei 3.8 GHz com as tensões em 1.26. Eu acho que assim já fica mais ou menos tranquilo, né? Vamos ver como é que ficou no computador. Aqui no CPU-Z já reconheceu, então teoricamente deu certo, 3.8 GHz, a voltagem ficou 1.27 na verdade, e fiz também o benchmark sintético, deu 4.700 pontos no multithread e 430 pontos no single thread. Um bom resultado no single thread deu um bom ganho para ele. Também realizei um teste de estabilidade através do AIDA, né? Deixei uns minutos ali rodando para ver se alguma coisa iria acontecer, mas pelo menos pelo tempo que eu deixei, cerca de 15 minutos, não deu problema algum, né? Mas é claro que esse teste deveria ser feito ali por mais tempo, 1 hora, 2 horas, só que eu estava sem tempo, mas eu acho que ficou bem estável, até porque 3.8 não força tanto assim o processador. Agora tomem cuidado, porque mesmo fazendo esse overclock aqui, já deu uma boa diferença. Vejam que a temperatura máxima do processador chegou quase 62 graus, então se você tiver um cooler mais fraco, não recomendo fazer um overclock. E o package power ficou em 116 watts, o que é um consumo bem alto, é o mesmo consumo do E5-2689. Então fiquem com cuidado ao fazer overclock desse processador, cuidem da sua fonte para não ter nenhum problema. Resolvi então fazer um comparativo, um benchmark aqui rapidamente entre dois jogos do 1600AF com o 1700 Pro. O primeiro foi o Shadow of Tomb Raider com as qualidades gráficas aí no máximo em Full HD e RTX 2060. Então aqui vocês podem ver que eles ficam bem parelhos, né? A média de FPS dos dois fica bem parecida, o que até é impressionante visto que o 1600AF está com um clock mais alto. Só que eu acho que a quantidade de núcleos e threads do 1700 Pro faz uma diferençazinha, tá? Pelo menos nesse jogo. Outro jogo que eu testei foi o Far Cry New Dawn, também coloquei em Full HD, também com tudo no máximo, né? No Ultra com RTX 2060. Aqui teve um resultado um pouco diferente, o 1600F levou mais vantagem. Eu acho que aqui é um jogo mais otimizado para uma frequência mais alta, então é por isso que o 1600F está levando vantagem. Vejam que a utilização dos processadores é bem baixa, né? Fica abaixo dos 50%, mesmo no caso do 1600AF, que não tem esses 8 núcleos, tem somente 6 núcleos. Eita, para vocês o gráfico da média de FPS, né? Então no Far Cry o 1600AF ganhou por 5 FPS e no Shadow of Tomb Raider o 1700 Pro ganhou por 1 FPS na média. Mas é só uma palhinha mesmo, depois eu vou fazer comparativos mais completos. Tá bem legal o desempenho que eu estou vendo do 1700 Pro, eu não achei que seria tanto assim, e tá tendo até vantagem em alguns jogos para o 1600AF. É claro que eu preciso fazer outros comparativos. Agora sim também que vocês têm interesse em ver esse processador com a placa de vídeo mais básica, então, por exemplo, um RX 570, que é essa aqui que eu tenho em mãos. Então eu vou mostrar para vocês alguns trechos de dois jogos que eu testei com um RX 570, só para ter uma palhinha mesmo, e depois ao longo do tempo eu vou fazendo outros vídeos, tá certo? Eu testei aqui hoje o Counter-Strike Global Offensive, só para ver mesmo como que fica o desempenho single thread desse processador, né? Porque o Counter-Strike vai querer mesmo um processador com uma frequência mais alta, né? Ele não está se importando muito com os núcleos não, nem com os threads. Vejam que a utilização ali fica em 15, 16%, utilização bem baixa. Aqui no Counter-Strike Global Offensive coloquei tudo no baixo em 1280 por 720 e a média de FPS que eu consegui foi de 230 a 240 FPS no mapa Dust 2. Ficou uma boa média, né? Eu acho que foi parecido também com aquela que eu tinha conseguido no E5 2689 do vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal.
Outro jogo que eu testei foi o PUBG da Steam, testei em Full HD com a distância de visão no Ultra, a suavização no alto e pós-processamento no médio. O resto das configurações ficou no baixo e vejam que a utilização da placa de vídeo ficou em 98, 99%, então uma ótima utilização. Eu estou aqui gravando com a placa de captura e não com a placa de vídeo. Dá uns stutterings ainda assim no jogo, mesmo com um processador de alto desempenho. Então isso aqui é mesmo otimização, esse jogo trava, né? Às vezes vai travar. A média de FPS que eu consegui com essas configurações no PUBG da Steam foi de 96 a 100 FPS, né? E é uma utilização bem bacana do processador, abaixo dos 50 graus, lembrando que eu estou com overclock, e a média de utilização do processador foi de 20 a 30%. Então eu acho que ficou bem bacana, pelo menos no PUBG da Steam, embora tenha aqueles travamentos, só que eu acho que não tem muito o que fazer. Outra coisa que eu fiz foi testar esse processador com a placa-mãe A320, na verdade duas, porque eu vi um vídeo do PC do Fafá onde ele testou com a A320 dele e não deu certo, da Beostar. Então eu testei com duas aqui. A primeira delas foi essa, foi uma A320 da Gigabyte e funcionou, tá? Eu peguei essa placa-mãe aqui no AliExpress e ela funcionou. A BIOS dela é de 2019, estou deixando para vocês aí na tela um pouco das informações da BIOS, então pegou de primeira sem fazer nenhum tipo de atualização, só com o que veio mesmo. E a outra placa-mãe que eu testei foi essa aqui que vocês já viram recentemente no canal, essa semana também, essa A320 da Colorful ou Colorful, não sei. Testei também, de primeira deu certo, não fiz nenhuma atualização da BIOS, podem ver aí também como é que está a data, né, 2019, então veio certo. Essa placa-mãe eu peguei da Terabyte faz umas 3, 4 semanas, então deu certo nas duas A320 que eu tenho aqui, com a BIOS um pouco antiga, né, de 2019. Não sei como que vai estar vindo a sua A320, mas eu acho que vai dar certo sim com a sua placa e esse processador. Talvez em alguns casos bem raros não vai dar certo com a sua placa, mas eu acho que a maioria dos casos vai dar certo sim. E estamos chegando ao final do vídeo, vou deixar para vocês também na tela o local onde eu comprei, né, foi a SZ CPU Store. Agora não está tendo mais o processador, esgotou, então vou deixar para vocês outro link na descrição. E eu comprei, como eu disse, por R$500, foi um ótimo valor. Eu não esperava tanto desse processador, eu achei que ele seria bem melhor fora de jogos do que dentro, mas ele tem sim um bom desempenho e ainda você consegue fazer overclock nele. Então eu gostei muito, tá? Eu me impressionei com esse processador, eu não achei que seria tudo isso. Ainda preciso fazer alguns testes, fazer alguns outros comparativos, preciso também testar para ver se eu consigo colocar um overclock ali a 3.9, mas o jeito que eu testei aqui tá bem bacana para a maioria das pessoas. Você com certeza vai ter um bom desempenho pagando R$500, que é um valor pouco, né, se você for ver o valor das peças hoje em dia. E não se esqueça também, quando você vai comprar uma peça de computador, tanto no AliExpress quanto sites nacionais, você lembre de usar um local como Cashback. Aqui eu recomendo você usar o Cuponomia. O Cuponomia, ele tem tanto o cashback também como ele mostra para vocês cupons em lojas nacionais e internacionais. São mais de 2.000 lojas, é um site bem bacana, é o site que eu estou utilizando agora. Vou deixar para vocês o link que você pode se inscrever e também vai estar ajudando o canal, porque se você se inscrever através do meu link e você fizer uma compra acima de R$50, você vai ganhar R$5, eu ganho R$5 e vai estar apoiando o canal para trazer mais unboxings no futuro. Então funciona com Kabum, funciona com AliExpress, Banggood, vários outros sites vai funcionar. Não se esqueça de ativar o cashback na hora da sua compra, que vai dar uma boa ajuda, tá certo? E é isso, pessoas, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima com mais unboxing de processador, talvez, tá? Mas eu acho que vai ter, hein? E é isso aí. Valeu, falou e tchau!